mais antioxidantes e acabam por ter realmente mais efeitos benéficos no organismo do que o chocolate mais banal, digamos assim, que não tem uma percentagem tão elevada de cacau, que é realmente aquilo que é benéfico a nível de saúde por causa dos antioxidantes. Relembrar o número, pronto, podem enviar SMS. Entretanto, chegou mais uma, 916-922-970. Deixar de fumar sem engordar. Enviem as vossas questões e dúvidas para este número, 916-922-970. Mais uma questão curiosa. Quando deixei de fumar, disseram-me para comer pastilhas para não ter apetite. Isso é verdade? Salvador Luís de Quebradas. É um bom truque, realmente, desde que tenhamos o cuidado de não utilizar as pastilhas elásticas com o estômago vazio. Ou seja, aquilo que devemos fazer é, ao longo do dia, respeitar as cerca de 3 horas entre cada refeição, portanto, nunca passar muitas horas sem comer, e nesses intervalos, sim, poderemos utilizar as pastilhas elásticas sem açúcar para controle do apetite e para também trocar um bocadinho o vício do tabaco por outro vício que seja minimamente equilibrado. Devemos é ter o cuidado de não utilizar as pastilhas elásticas com o estômago vazio, porque isso pode trazer consequências depois a nível de gastrites e úlceras, e isso já não convém. Portanto, sempre quando utilizamos as pastilhas, devemos mastigar durante 5, 10 minutos e depois deitar a pastilha fora, e não com o estômago vazio. A estratégia é, quando sentir vontade de fumar, usar uma pastilha e depois deitar fora. Deitar fora. E nunca em jejum, nunca com o estômago vazio, é isto? O ideal será sempre o pequeno almoço, é a refeição mais importante do dia, portanto o ideal será sempre tomar primeiro o pequeno almoço e depois então, durante o dia, utilizar as pastilhas elásticas como truque. Uma outra questão, uma em duas: que alimentos posso comer sem que a forma louca que tenho me faça engordar? Disseram-me que a água com chá verde ao longo do dia evita e compensa a nicotina. É uma questão da Alda da Gançaria. O chá verde realmente ao longo do dia, a água, o chá verde, portanto tudo aquilo que for líquidos durante o dia vai ajudar a controlar o apetite, porque realmente acabamos por preencher o estômago e por sentir menos fome, principalmente se for um chá quente, seja o chá verde, seja qualquer outro tipo de chá, já vai ajudar a controlar o apetite e por aí já vamos conseguir reduzir o nível de consumo que temos. O chá verde tem outras vantagens também a nível de saúde e a nível de emagrecimento, porque é um estimulante, portanto ajuda a acelerar o metabolismo, que é aquilo que faz também o tabaco. Portanto, ao estarmos a deixar de fumar e a desacelerar o metabolismo, podemos compensar com o chá verde ou o chá vermelho ou o chá branco, que são todos semelhantes, para realmente acelerar novamente o metabolismo. Eu acho que é importante esta conversa de hoje, até porque estas duas últimas questões, e eu que pensava que eram mitos, as pastilhas e o chá verde, ter uma garrafa de 1,5 litro de água com chá verde frio, sem açúcar, que eram mitos, mas há aqui uma razão de ser. Têm realmente algumas vantagens no organismo. É óbvio que não fazem milagres de forma nenhuma, não é? Portanto, por norma as pessoas pensam que o chá verde é um milagre para emagrecer, e não é de todo, mas tem realmente algum efeito no organismo, porque é um chá que realmente favorece a diurese, portanto expulsa as toxinas do organismo, e só por aí já vai ajudar alguma coisa a nível do inchaço do organismo, digamos assim, e depois a parte de ser um estimulante e aumentar o metabolismo também poderá ajudar a controlar o peso, mas não faz milagres de forma nenhuma. Temos mais uma questão. Não fumo há 3 anos e engordei muito. Já tentei tudo e não consigo perder peso. Já pensei em voltar a fumar. Preciso de ajuda. Célia Lopes, São Vicente do Paúl. Esse é realmente um dos grandes problemas de quem deixa de fumar, porque realmente depois, com o aumento de peso, as pessoas ponderam muitas vezes voltar a fumar para controlar o peso. Aquilo que devemos pensar sempre é: o natural ao deixar de fumar é engordar 4 a 5 quilos. Será a média natural, digamos assim, pela diminuição do metabolismo, de engordar após deixar de fumar, e esses 4 a 5 quilos é fácil de conseguir perdê-los, tendo os tais cuidados a nível da alimentação e de atividade física. Tudo o que for acima desses 4, 5 quilos a mais de ganho não é natural do deixar de fumar, é mesmo pela questão do aumento do apetite e de alterar a alimentação após o deixar de fumar. Aquilo que devemos fazer é, lá está, ter uma alimentação equilibrada e atividade física, e neste caso, se realmente a senhora diz que já tentou de tudo e não consegue emagrecer, talvez precise mesmo de acompanhamento especializado, portanto procurar uma consulta de nutrição para realmente conseguir perder peso de forma saudável e equilibrada, e não voltar a fumar, que isso será um grande erro. Depois de 3 anos sem fumar, será um grande erro voltar. Isto são situações sensíveis, até porque
lá está, vamos deixar de fumar, temos mais saúde, depois ganhamos peso, voltamos a perder saúde, fazer, por assim dizer, um regime alimentar mais apertado é difícil porque o apetite aumentou, ou seja, há aqui um fator psicológico também muito importante e que tem uma componente decisiva para que os resultados finais sejam positivos. Exatamente, e por isso é que é muito importante que a pessoa seja acompanhada, ou seja, se realmente sentir essa dificuldade, deve pensar as coisas, deve ponderar bem as coisas. Por norma, as pessoas, quando decidem deixar de fumar, acabam por muitas vezes decidir de um dia para o outro, acabou, não fumo mais, e acabam por decidir assim de um dia para o outro sem ponderar bem as consequências. Isso não deve acontecer, portanto a pessoa deve ponderar bem aquilo que vai fazer para não ter depois consequências e de ser acompanhado minimamente, se já tiver tendência para engordar, ser acompanhado desde o início para que isso não aconteça, porque depois dos quilinhos lá estarem, acaba por ser mais difícil de perdê-los, portanto devemos já pensar nisso antes de deixar de fumar, para realmente depois não engordarmos, que é sempre a melhor forma de conseguir controlar a situação, é prevenir, é já nem sequer engordar. Quando decidimos deixar de fumar, vamos fazê-lo também pela nossa saúde. Por que não, nessa altura, introduzir o hábito do exercício físico também para complementar? Aí talvez já se consiga equilibrar o apetite o apetite e também a questão da ansiedade, porque o exercício também vai ajudar muito a nível da ansiedade que se sente ao deixar de fumar, portanto o exercício é sempre uma excelente forma de também controlar a ansiedade e o apetite, portanto deve ser incluído sem dúvida. Chegou-nos mais uma questão por SMS. Estou grávida e a ganhar peso. Devo deixar de fumar ou fumar menos, ou se engordar mais pode ser mau para o bebê? Lina Coutinho, da Morteira. Neste caso da gravidez, por norma, aquilo que se aconselha durante a gravidez será não fumar, como é óbvio. Aquilo que acontece é que muitas vezes o impacto do deixar de fumar acaba por ser pior do que fumar menos, do que reduzir o tabaco durante a gravidez. Em relação ao aumento de peso, o aumento de peso durante a gravidez é normal, não é? Portanto, tem que acontecer, desde que seja dentro de determinados valores. Se realmente estiver a aumentar o peso mais do que aquilo que deveria, tem que seguir uma dieta mais rigorosa. Apesar de estar grávida, há dietas e há planos alimentares que se devem, obviamente, seguir para que o aumento de peso não seja exagerado, mas fumar nunca é a solução nesse caso, principalmente estando grávida, não será de todo solução aumentar a quantidade, o número de cigarros diários só para controlar o peso. Chegou-nos mais uma questão curiosa: qual a relação entre o fumo e a fome, para além de terem 4 letras e começarem por F? Neste caso acabam por ter bastante relação, porque realmente é bem visto. Realmente é uma boa questão, e aquilo que acontece é aquilo que realmente já estivemos a falar durante o programa: ao deixar de fumar, a fome aumenta sem dúvida naturalmente, não é nenhum mito, não é nenhum efeito psicológico, é natural a fome aumentar pela questão da ansiedade, pela questão do paladar, por tudo aquilo que já falamos, é que precisa é controlá-la e arranjar métodos de realmente controlar a fome para não engordar depois de deixar de fumar. A questão dos 2 Fs foi do Jorge Cunha. Uma outra pergunta: qual a melhor forma de não engordar quando se deixa de fumar? Já aqui falámos sobre isso, do Sérgio de Alfeizarão. Exatamente. Quer relembrar? Portanto, a alimentação deve ser cuidada desde o início, não é? E depois, ao longo do dia, fazer as várias refeições e ter sempre o cuidado de optar por alimentos saudáveis para controlar a fome. Portanto, ao longo do dia, optar por frutas, optar por realmente ter sopas e legumes às refeições principais para controlar o apetite. Portanto, todos os cuidados de alimentação saudável que já fomos falando ao longo das várias semanas devem ser utilizados também quando deixamos de fumar. Outra questão: compensa ganhar uns quilos se deixarmos o vício do tabaco? Nuno Vaz foi quem enviou a pergunta, não temos informação de onde. O compensa acaba por ser muito relativo, ou seja, aquilo que acontece é que ao deixar de fumar há muitas vantagens a nível de pulmões, a nível cardiovascular, mas ao ganhar uns quilinhos extra, depois depende muito também da situação já do peso anterior, digamos assim, ou seja, se for uma pessoa com peso perfeitamente saudável, que ganhe 4, 5 quilinhos e apesar de ficar com mais 4, 5 quilos ainda fique com um peso saudável, compensa perfeitamente. Se for uma pessoa que já tem algum excesso de peso, ganhar mais 4, 5 quilos ou às vezes 10, 15 quilos já não compensa
compensa tanto. Portanto, é necessário mesmo ver a situação caso a caso, não deixando nunca de referir que uma pessoa que já tenha excesso de peso e que fume, as duas coisas juntas são uma autêntica bomba relógio a nível de saúde. Portanto, é muito complicado a nível cardiovascular, porque são muitos fatores de risco juntos e a saúde depois ressente-se. Mais questões relacionadas com as pastilhas e eu penso que a pergunta de há pouco era sobre pastilhas normais. Plásticas, sim. E aqui parece-me que a pergunta está relacionada com pastilhas específicas. As pastilhas que dizem ajudar a deixar de fumar ajudam mesmo? Há pastilhas para deixar de fumar? São de venda nas farmácias e nas parafarmácias. Há vários tipos de produtos, há selos, há em pastilhas, há comprimidos, há vários tipos de produtos para realmente ajudar a deixar de fumar. Isso deve ser sempre com aconselhamento médico. Aquilo que eu aconselho é, quando realmente se quiser deixar de fumar, falar com o médico de família. Há muitos centros de saúde onde já existe mesmo consulta de cessação tabágica, portanto, procurar sempre ajuda quando se quiser tomar alguma coisa, não ser simplesmente ir à farmácia e pedir alguma coisa para deixar de fumar. O ideal é ser sempre com aconselhamento médico para realmente não ter depois qualquer tipo de consequência. Quem fez esta pergunta foi o João Ferreira de Alcobaça, que acrescenta ainda, aliás, é mais uma questão: essas pastilhas ajudam a aumentar o peso? Não, essas pastilhas não vão ter interferência com o peso. A nível de peso, a questão é mesmo, será a parte do metabolismo e a parte do apetite. As pastilhas não vão ajudar a aumentar o peso. O pior que pode acontecer com esse tipo de produtos é realmente não ter o efeito desejado de controlar realmente a vontade de fumar e a pessoa não conseguir controlar essa vontade. Tínhamos ainda mais SMS que foram chegando. Vamos guardá-las e vamos responder a todas elas noutra oportunidade, até porque não temos mais tempo disponível. Doutora, o que falta acrescentar e que não nos chegou pelas questões via SMS? Aquilo que falta é realmente reforçar a ideia que, quando deixamos de fumar, devemos sempre ter esse cuidado da parte da alimentação, ou seja, nunca devemos deixar uma coisa descurar por causa da outra. Ter em conta também que muitas vezes aquilo que acontece é que a pessoa, quando decide ter um estilo de vida mais saudável, nomeadamente emagrecer, muitas vezes quer também deixar de fumar, e as duas coisas juntas, conseguir as duas coisas juntas, um processo de emagrecimento e deixar de fumar ao mesmo tempo, é muito complicado. Portanto, aquilo que devemos ter em conta sempre é que devemos fazer uma coisa de cada vez. Portanto, o processo de perda de peso e o processo de deixar de fumar devem ser separados, apesar de serem aconselhados ambos, porque realmente um dificulta muito o outro. Muito bem, doutora, mais uma vez obrigado. Obrigada. Regressamos na próxima semana neste espaço de saúde e bem-estar, parceria Clínica Persona de Caldas da Rainha mais Oeste Rádio. Mais questões, mais temas durante a próxima semana, sempre às quartas-feiras, a partir das 10h30, aqui no Coffee Break na Mais Oeste Rádio. Doutora, até para a semana. Até para a semana, obrigada.